Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E nós encerramos a semana em estudo sobre a vida, a história de Isaías, né? A sua missão. Era um profeta da esperança e de advertência também. E a gente termina hoje com essas duas expressões no coração. Deus nos advertindo para não fazermos o que o povo de Israel estava fazendo, e a gente vai descobrir isso hoje, o que é que estava aborrecendo tanto a Deus, e ao mesmo tempo a gente ter esperança de que quando a gente entende o que é correto fazer, Deus dá força, a gente muda a rota, e aí Ele transforma, trazendo bênçãos para a nossa vida, que Ele quer muito dar, mas deseja que a gente o escolha voluntariamente. E por isso eu hoje resolvi trazer aqui uma tradução da Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia, ela foi traduzida de uma escola bíblica em Jerusalém, constituída por padres, né, lá naquela região, e estudiosos que traduziram do original hebraico para o francês e depois para o português. Então, ela é uma Bíblia que traz assim ao máximo, né, a proximidade com o texto no original. Tem a Bíblia de Jerusalém, tem a Bíblia judaica, tem outras Bíblias que são mais próximas à tradução do original. E é importante a gente saber direitinho, porque tem outras traduções que fogem muito ao original, né? O tradutor vai lá e escreve aquilo que ele pensa em relação ao texto e não segue literalmente o que foi escrito. Isso pode trazer algumas distorções. Então eu vou fazer questão de ler nessa Bíblia o que era a motivação pela qual Deus estava chateado. O que estava aborrecendo a Deus? Aborrecia no passado e aborrece muito ainda hoje. Veja que o cativeiro assírio ocorreu por desobediência, porque eles fizeram isso que está escrito em Isaías capítulo 44. Se você tiver uma Bíblia, leia. Né? Se não tiver essa de Jerusalém, eu ganhei de presente de uma amiga, fiquei muito contente, porque também existem umas referências embaixo que levam a outros versos na Bíblia. Isso é muito importante no estudo da Bíblia, você pegar um verso que fala sobre um assunto e ler os mesmos textos, né, relacionados a esse verso, né, os textos similares, ou seja, nós vamos falar aqui sobre ídolos, que é o que estava incomodando a Deus. O que as pessoas estavam fazendo? Elas estavam adorando ídolos. E o que era isso? Eu vou ler para você não achar que é a Raquel que está falando, tá? Olha só, lá em Isaías 44, verso 9, olha que Isaías estava reprovando, né, instruído por Deus, o povo que estava fazendo. Ó, os que modelam ídolos, nada são. Ele estava falando de artífices, né? As suas obras preciosas não lhes fazem nenhum proveito. Elas são as suas testemunhas. Elas nada veem e nada sabem para sua própria vergonha. Quem fabrica um Deus e fundiu um ídolo que nada lhe pode valer, certamente todos os seus devotos ficarão envergonhados, bem como seus artífices, que não passam de seres humanos. Reúnam-se todos eles e apresentem-se, todos eles se encherão de espanto e vergonha. Aí eu vou um pouquinho mais na frente, o versículo 14 do capítulo 44 de Isaías diz assim: cortou cedros, escolheu um terebinto e um carvalho, permitindo que crescesse vigoroso entre as árvores da floresta. Deus está falando de alguém plantando, né? Uma árvore. Plantou um abeto que a chuva fez crescer. Os homens o empregaram para queimar. Ele mesmo tomou dele para aquecer-se, pôs-lhe fogo e assou pães. Com a outra parte da madeira, dessa árvore que ele mesmo plantou e tirou, né, para o seu próprio proveito, fez um deus e o adorou. Fabricou-lhe um ídolo e se prostrou diante dele. Uma metade ele queimou ao fogo, com ela fez um assado, que come até saciar-se. Aquece ao fogo e diz: que delícia! Aqueci-me e vi a luz. Com o resto faz um deus, o seu ídolo. Prostra-se diante dele e o adora, e dirige súplicas dizendo: salva-me, porque tu és o meu Deus. Imagine você, nesse instante, você que é pai, você que é mãe, vamos supor, dá um presente para o seu filho.
Aí você entrega o presente na mão dele e aí ele vai diante do guarda-roupa, onde ele tem a roupa dele, se ajoelha diante da camisa que ele tem lá no guarda-roupa e começa a agradecer. Ó camisa, obrigada pelo presente que você me deu. Porque se não fosse você, ó camisa, eu não teria ganhado esse presente. Ou então, ele se ajoelha diante de uma estátua que é o modelo do sol. Tem uma estatueta dentro de casa e fala, ó sol, se não fosse por você, eu não receberia esse presente. E começa a agradecer a estatueta do sol. Ou então o filho vai e pega uma estatueta de um ser humano que já morreu. Era um amigo dele. E aí ele olha, ó amigo, obrigada por me ajudar, por fazer com que eu tivesse essa camisa, esse presente. Então ele vai diante de um tecido, ele vai diante de um objeto de metal que representa algum elemento da natureza, não é, algum astro. Ele vai diante de um objeto, uma foto, quem sabe, que lembra um amigo morto e agradece, estando você como pai ou como mãe na frente dele, tendo sido você o responsável por dar o presente. Dói ou não dói? Veja, Deus criou o ser humano. Deus deu os astros, não é? O sol, as estrelas, a lua. Deus criou a matéria da constituição do tecido. Pessoas foi Deus que criou também. E tem um detalhe, pessoas que já morreram, segundo a Bíblia, você pode dar uma olhada, o nosso tempo não permite uma análise mais aprofundada, mas leia. Eclesiastes 12:7, né, fala do pó que volta ao pó, o espírito volta a Deus, não como os gregos acreditavam, que o espírito, né, é uma entidade que vive fora do corpo. A Bíblia tem que ser lida no original que foi escrito. Neste caso é no hebraico e não no grego, né? O grego é o Novo Testamento, o Antigo Testamento é no hebraico, alguns trechos de Daniel é aramaico. E de acordo com o hebraico, esse fôlego de vida é o mesmo fôlego lá de Gênesis 2:7, é o sopro de Deus. Então não é uma entidade que tem consciência, como diz Eclesiastes 9:5, inclusive. Não há consciência, não há entendimento, não pode ajudar, não pode interceder, não pode fazer nada. E eu sempre lembro o trecho, né, de que Jesus morreu, depois que ele ressuscitou, é que ele foi para o céu. Então veja bem, uma pessoa que morreu, ela está descansando no pó. A Bíblia diz em Tessalonicenses, né, Paulo falando, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, todas as pessoas, por melhores que tenham sido, elas estão descansando no pó, não há consciência, não estão no céu. E se esse fôlego voltasse para Deus, né, direto, como se fosse uma entidade, veja que estaria com Deus, tanto pessoas que foram boas como ruins, porque voltou tudo para Deus, então não dá para ser interpretado assim esse texto, né? Então, com todo carinho, por mais que você tenha pureza profunda de coração, como diz a Bíblia, os devotos ficarão envergonhados de se prostrar diante de coisas criadas, tanto que um ser humano construiu, quanto de objetos e qualquer coisa que remeta a um ser humano, que é também criado. Aí Deus fala, isso é abominável, isso é aborrecível, eu te dou tudo e você fica buscando coisas menores para adorar. O inimigo de Deus faz isso, ele tira a atenção de Deus. É o Pai que deu, é um Pai que derramou as bênçãos. E aí ele usa objetos que desviam a atenção, que tiram o foco do agradecimento genuíno a quem deu. Para que intermediários? Se nós podemos recorrer diretamente a Deus, é isso que estava chateando a Deus e continua chateando. Eu fiquei pensando na minha vida, e hoje eu prolonguei um pouco o áudio aqui, porque precisava de uma explicação mais clara com o que estava aborrecendo a Deus no passado, e aborrece até hoje, gente. Eu fiquei pensando, às vezes eu não me prostro diante de nada, de objetos criados ou seres humanos, que se foram ou que estão vivos. Deus diz, só adore, só ajoelhe, só ore a mim diretamente. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são Deus.
E é só a eles a nossa adoração, a nossa oração. E como ele é claro nesse sentido, claro para mim que um dia aprendi assim, né? De repente para você ainda não era até hoje. Mas ele fala, meu filho, eu tô aqui, fala comigo direto, né? Eu estou aqui para te ouvir, eu lhe concedi. E aí Deus avisa, né? Olha só, quando você busca coisas criadas, isso desvia a atenção real de mim. Então, tudo que Deus quer é se aproximar da gente. E veja aqui Isaías 44, versos 21, e diz assim, ó, torna-te para mim, porque eu te remi. Fui eu que te formei, ó Israel. Não me esquecerei de você. Eu desfaço as suas transgressões. E existe um texto maravilhoso que eu levaria um tempão para ler, mas é lindo Deus querendo se aproximar da gente. Que nada interfira entre nós e Ele. É o desejo de Deus para você e para mim. Assim como foi para Israel, Deus deixou escrito para que a gente se lembre que Ele não quer, né, que nada atrapalhe o seu amor para com Ele diretamente. Que Deus nos ajude a voltarmos para Ele, tá bom? Vamos orar comigo? Eu convido você, onde quer que esteja, se possível for, feche os seus olhos, porque nós vamos falar com Deus. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada por Tua palavra, que nos educa, nos ensina, nos orienta, e acima de tudo quer fazer com que a gente se aproxime de verdade do Senhor, não permitindo que nada interfira entre nós e Ti. Às vezes eu deixei que o trabalho, que os estudos interferissem, ocupada extremamente em muitas coisas, e pensei nessa semana, obrigada pela advertência, Pai, obrigada, que nada nos atrapalhe, que nada seja maior do que o tempo dedicado ao Senhor, a conversa, o diálogo, a vida. Guarda cada filhinho teu do adolescente em tuas mãos, é o que eu te peço, e pelo teu amor, pelo desejo de se aproximar de nós, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando de dar um pulinho no nosso canal do YouTube, dar o seu joia para compartilhar o amor, forte amor, bendito amor do nosso Deus por cada um de nós, viu? Grande abraço, fique com Deus e a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau!